Bem-vindos! Hoje a gente vai investigar uma figura que, para muita gente, é a mais misteriosa da Trindade, Deus o Pai. A imagem que vem à mente, muitas vezes, é de uma força distante, né? Um arquiteto cósmico quase abstrato. Exato. Mas as fontes que a gente tem hoje, que são uma coleção de textos e comentários teológicos, elas pintam um quadro bem diferente. A nossa missão aqui é usar esses materiais para descobrir quem é o tal princípio sem princípio e por que, segundo essa visão, entender o Pai é a chave para entender todo o resto. Então, vamos lá. É uma ótima forma de colocar a questão, porque o ponto de partida de todos esses textos é justamente a doutrina da Trindade, que eles descrevem como o mistério central da fé. Certo. A ideia é a seguinte: existe um único Deus, uma só essência divina. Mas essa essência subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E elas são coeternas e consubstanciais, né? Exatamente, coeternas, ou seja, sempre existiram juntas, e consubstanciais, feitas da mesma substância divina, vamos dizer assim. Uhum. E dentro dessa dinâmica toda, o Pai é apresentado como a fonte, a origem. Por isso chamam de princípio sem princípio. Não tem nada antes dele. Nada. Ele não deriva de ninguém. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai. Essa é a nossa base, sabe? O ponto de partida de tudo. Entendi. E olha, logo de cara, os textos que a gente analisou já entram numa discussão que parece pequena, mas que é crucial. A diferença entre dizer Deus Pai e dizer o Pai é Deus. Ah, sim. Parece só um jogo de palavras, mas tem um peso teológico imenso aí, né? Um peso gigantesco. Pode parecer um mero detalhe de gramática, mas na verdade isso foi o centro de uma briga teológica monumental nos primeiros séculos. Sério? Muito sério. Se você diz Deus Pai, pode soar como se Pai fosse só um adjetivo, tipo uma de várias versões de Deus. Quase como se houvesse um Deus Filho e um Deus Espírito Santo como seres separados. Exatamente. Mas ao afirmar o Pai é Deus, eles estavam fincando uma bandeira, dizendo, não, peraí, a gente não tem três deuses. Aquele a quem chamamos de Pai é, em sua essência, o único e verdadeiro Deus que existe. Era uma forma de blindar a fé contra a acusação de politeísmo, ou triteísmo, né? Entendi. É uma defesa forte da unidade, mas se a unidade é tão importante, como esses textos lidam com a distinção clara entre as três pessoas? Porque é aí que a coisa complica. Um dos textos até aponta para um momento específico em que essa distinção fica, assim, impossível de ignorar. Exato. E esse momento é o batismo de Jesus. É a grande revelação da Trindade em ação. Certo. A cena é descrita de um jeito muito plástico, sabe? Você tem o Filho, Jesus, saindo da água. Você tem o Espírito Santo descendo sobre ele de forma visível como uma pomba. E o ponto crucial, você tem uma terceira pessoa, a voz, que vem do céu e declara: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. No momento em que a voz diz meu filho, ela se identifica como pai. Perfeito. E aí qualquer ideia de que eles são a mesma pessoa em modos diferentes, isso se desfaz. Isso derruba completamente aquela ideia do modalismo, certo? Exatamente. O modalismo era aquela teoria antiga que via Deus tipo como um ator com três máscaras. Uhum. Às vezes ele entrava no palco com a máscara de pai, depois saía, trocava e voltava como filho. E o batismo mostra que não. Não são máscaras. Os três estavam ali, no palco, ao mesmo tempo, interagindo um com o outro. O pai fala do filho, o espírito repousa sobre o filho. São três agentes distintos em comunhão perfeita. Os nomes Pai, Filho e Espírito Santo não são meras etiquetas que nós inventamos. Os textos argumentam que são nomes que a própria divindade revelou sobre si mesma. Essa cena do batismo é incrível porque ela estabelece as três pessoas de um jeito muito claro. E o que me chama a atenção é a voz do Pai. Ele parece que dá o pontapé inicial, né? É ele quem fala primeiro, quem declara a identidade do filho. Isso é um padrão que se repete, essa ideia do Pai como iniciador. É o padrão central. Os textos descrevem isso como a propriedade pessoal do Pai. Ele é a fonte, o iniciador de tudo. Pensa na criação. A narrativa diz, e disse Deus, haja luz. A palavra criadora. Isso. O Pai é aquele que profere a palavra criadora.
O Filho, que é identificado como o Verbo, a Palavra, é quem executa essa criação. E o Espírito Santo é aquele que, como descrito lá no início, pairava sobre a face das águas, organizando, sustentando, dando vida ao que foi criado. Eu gosto de uma imagem que um dos comentários mencionou, atribuída a Irineu de Leão, um dos pais da igreja. Ele diz que o Filho e o Espírito são como as duas mãos do Pai. Que imagem poderosa. Exato. Isso muda tudo. Não é um chefe que delega tarefas de longe para dois subordinados. Não. É como um artesão mestre que usa suas próprias mãos para moldar a sua obra. Mostra intimidade, unidade na ação e um envolvimento direto e pessoal do Pai em tudo. O Pai concebe e o Filho e o Espírito, como as mãos dele, realizam. Perfeito. Certo. Na criação, essa iniciativa do Pai faz todo sentido. É como o que se faça luz. Mas a redenção é uma história muito mais complexa, uma história de dor, de sacrifício. A iniciativa ainda é do Pai aqui ou é um plano que surge como uma reação a um problema? Ao pecado. Essa é uma pergunta fundamental. E a resposta que todos esses escritos dão é enfática. A iniciativa é, mais uma vez, do Pai. O plano da salvação não é um plano B, sabe? Uma reação desesperada. Ele se origina no amor do Pai. Uhum. A passagem mais famosa do cristianismo, citada em praticamente todas as fontes, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A ação de dar, de enviar. Parte do Pai. Ele é o arquiteto e o motor desse plano. Mas isso não corre o risco de fazer o Pai parecer um pouco distante e frio? O grande planejador no céu, enquanto o Filho faz todo o trabalho sujo e sofre na terra. Como esses textos lidam com o sentimento, a emoção do Pai nesse plano? É uma tensão real. E os textos exploram isso. Eles argumentam que o envio do Filho não é um ato de distanciamento, mas o maior ato de envolvimento possível. Como assim? Dar o Filho unigênito não é como enviar um mensageiro qualquer. É o Pai entregando o que lhe é mais precioso, uma parte de si mesmo, por assim dizer. O próprio Jesus reforça isso o tempo todo, dizendo coisas como: "Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro." Certo. Ou: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou." Existe uma unidade de propósito tão profunda que a ação do Filho é a expressão perfeita da vontade do coração do Pai. A iniciativa do Pai vem de um lugar de amor sacrificial, não de um cálculo frio. E essa ideia de Deus como um Pai amoroso, isso surge de repente com Jesus? Ou já existiam sementes dessa revelação antes? Já existiam sementes, com certeza. A revelação é apresentada como progressiva. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai em vários momentos, mas o contexto é um pouco diferente. Em que sentido? Geralmente, enfatiza o papel dele como Criador e como Pai da nação de Israel. Em Deuteronômio, Moisés pergunta para o povo: "Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu?" É uma paternidade ligada à posse, ao cuidado. Exato. Nos Salmos, ele é o pai dos órfãos. É uma relação mais coletiva, de um rei com seu povo. E o que muda com a chegada do filho? A mudança é radical. A paternidade se torna intensamente pessoal e relacional. E o ponto de virada absoluto é a declaração de Jesus a Filipe: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Nossa! Isso é uma bomba atômica teológica. Quer dizer que, para a gente entender a figura que parecia a mais distante e abstrata, a gente precisa olhar para a mais próxima e concreta, que é Jesus na Terra. É a grande inversão de expectativa. Jesus não apenas fala sobre o Pai. Um dos textos diz que ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ele o revela perfeitamente. Nas suas ações, nas palavras e principalmente no seu amor. Entendi. A argumentação dos autores é que qualquer tentativa de conhecer o Pai que não passe por Cristo está fadada a ser incompleta ou distorcida. Você pode acabar com um déspota, um juiz implacável. Ou uma força impessoal. Exato. O conhecimento de Deus, portanto, é inescapavelmente cristocêntrico. O Filho é o intérprete supremo do Pai. Ok. Então, se Jesus é o grande revelador do Pai, o que ele revela?
Com base nisso, como esses materiais que a gente analisou descrevem a natureza, o caráter do Pai? Eles costumam organizar isso em duas categorias, o que ajuda a gente a pensar. Primeiro, os atributos incomunicáveis. Incomunicáveis. São as características que pertencem somente a Deus e que não podem ser compartilhadas com a criação. É o que faz de Deus bom, o que faz de Deus, Deus. Por exemplo, a autoexistência. Um dos textos cita Jesus dizendo: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele não precisa de nada para existir. Certo. A eternidade, a onipresença, a imutabilidade. A ideia de que ele é constante, confiável, não muda de humor como a gente. Qualidades exclusivas da divindade. E a segunda categoria? Imagino que seja o oposto. Exato. São os atributos comunicáveis. São as qualidades que pertencem perfeitamente a Deus, mas que podem e devem ser refletidas, mesmo que de forma limitada, na humanidade. Tipo o quê? Coisas como a santidade, a justiça e especialmente o amor, a fidelidade, a bondade, a misericórdia. São os aspectos do caráter de Deus que os seres humanos são chamados a espelhar. É o sede santos porque eu sou santo. Isso me faz pensar numa aplicação muito prática que também foi mencionada, a oração. A forma como se ora, segundo esses textos, também reflete toda essa estrutura que a gente está discutindo. Sim, e isso levanta uma questão importante sobre a prática da fé. O modelo que Jesus ensina é orar ao Pai. Mas em nome do Filho. Isso, e com a ajuda do Espírito Santo. Essa estrutura não é arbitrária, ela honra os papéis de cada pessoa. A gente se dirige ao Pai como a fonte de tudo, o iniciador de todas as boas dádivas. Ele é o destino final da nossa adoração. E o Filho é o caminho de acesso. É o mediador, o caminho. Orar em nome de Jesus é reconhecer que é a obra dele que abriu essa porta. E quem nos move a orar e nos ajuda a articular as orações, segundo a doutrina, é o Espírito Santo. É uma dança trinitária. Já falamos da criação e da redenção. E a santificação, que é o processo de uma pessoa se tornar mais santa, mais parecida com Deus ao longo da vida, segue essa mesma lógica da iniciativa do Pai? Segue perfeitamente. O processo também se inicia nele. Naquela longa oração registrada no Evangelho de João, Jesus pede diretamente ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o desejo vem do Pai. O desejo e o decreto da santificação partem do Pai. Ele nos posiciona em santidade através de Cristo. Somos santificados em Cristo, Jesus. E o Espírito Santo, por sua vez, é o agente que aplica essa santidade na gente, que nos ajuda a viver isso no dia a dia. É mais uma vez uma ação conjunta, mas que flui a partir do Pai. Sempre. E para fechar esse grande ciclo, qual é o papel final do Pai? Se tudo começa com ele, tudo também termina nele. Se a gente conectar todos os pontos, o quadro maior aponta exatamente para isso. A ação derradeira do Pai será, como um dos textos diz, a congregação de todas as coisas em Cristo. O que isso quer dizer? A ideia é que, no fim dos tempos, quando todos os inimigos, incluindo a morte, forem subjugados, o próprio Filho voluntariamente vai entregar o reino ao Pai. O ciclo que começou com a iniciativa do Pai na criação e na redenção, ele se completa com o retorno de tudo a Ele. Para que Deus seja tudo em todos. Exatamente. É a consumação do plano original, a restauração completa da comunhão, com o Pai como centro para o qual tudo converge. Então, fazendo um resumo do nosso mergulho, os materiais que analisamos nos apresentam o Pai não como essa figura genérica ou distante, mas como um iniciador pessoal e intencional de absolutamente tudo, da criação, do amor, do plano de salvação. Ele é a fonte da própria divindade, o princípio sem princípio, que paradoxalmente só pode ser conhecido de forma plena e íntima através da revelação perfeita que o Filho nos trouxe. Exato. E a essência dessa revelação, como os textos apontam repetidamente, é profundamente relacional. Um deles chega a definir a vida eterna não como uma duração infinita, mas como uma qualidade de vida que consiste em
conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é um exercício intelectual. De jeito nenhum. Não é saber fatos sobre Deus, mas um convite para uma comunhão, para se tornar filho por adoção através da obra de Cristo e entrar nessa dança de amor que existe eternamente dentro da Trindade. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Todos esses textos enfatizam que a paternidade de Deus é uma iniciativa de relacionamento, de cuidado e de amor, que antecede a própria criação. A questão que fica é como a compreensão do Pai, não como um juízo a ser apaziguado, mas como o ponto de partida deliberado de todo o bem e da salvação, pode transformar a percepção que uma pessoa tem do próprio valor e propósito dentro dessa imensa narrativa divina.